Caminhando com Cristo, nossa reflexão para essa segunda-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, é isso aí. Né? Depois de Paulo ter apelado a Agripa, né, para acreditar nele, né, Paulo parte para Roma. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal Aristarco, macedônio de Tessalônica, né? E aí eles pegam uma tempestade, né, no mar, tá? E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido seu propósito, levantaram âncoras, eles navegaram próximo a Creta. Mas, não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso, esse vento chamado Euroaquilão, tá? E apoderando-se do barco e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. Então eles ficaram à deriva. Acontece aqui no verso 24, olha que interessante. Dizendo, não temas, Paulo, é um anjo de Deus, né, que apareceu e disse, não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César. E eis que Deus te deu todos os que navegavam contigo, ou seja, nenhum ali teria problema. Deus garantiu isso para ele através do anjo, né? Na realidade, durante 14 dias, eles flutuaram sob um céu sem sol e sem estrelas. O apóstolo, embora sofrendo ele próprio fisicamente, tinha palavras de esperança para o momento mais crítico. Uma mão auxiliadora em cada emergência. Agarrou-se pela fé ao barco do poder infinito e seu coração se apoiava em Deus. E às vezes a gente passa por alguns obstáculos e nos entregamos. Nós temos que ter a mão firme no braço do poder infinito que é Deus, né? E apoiar o nosso coração também em Deus. Paulo não temia por si. Sabia que Deus o preservaria para testificar em Roma da verdade de Cristo. Ele tinha certeza, não, vou chegar em Roma e vou testificar de Cristo, né? Porém, seu coração se comovia de piedade pelas pobres almas que lhe estavam ao redor, pecadoras, degradadas e não preparadas para morrer. Ao suplicar ardentemente a Deus para lhes poupar a vida, foi-lhe revelado que sua oração fora atendida. Deus falou assim, olha, não vai acontecer nada nem com você, Paulo, e nem com os que estão aí do seu lado, aí pode ficar tranquilo com relação a isso. Fruto de oração, Paulo tinha misericórdia desse povo também, né? Pedia por esse povo também, tá certo? Então, veio o naufrágio, né? E sendo já dia, não reconheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia e na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela o navio. Desprendendo, pois, as âncoras e deixando no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes e içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. E nós vamos fazer já o último capítulo do livro de Atos, para amanhã podermos iniciar no livro de Romanos, carta aos Romanos. Olha que maravilha. Então, o capítulo 28, Paulo chega em Malta. E eles tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. A ilha lá que ele naufragou e foi encostou, né, pelo lado lá. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo recebeu a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio, né? Então ele ficou ali em Malta, né? E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre e fluxo sangrento. E entrando Paulo a vê-lo, depois de orar, impôs suas mãos sobre ele e o curou, né? Nós demos aqui, logo no início do capítulo 28, um culto de louvor em uma manhã tempestuosa. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha e o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, né? Porque, acendendo um fogo, recebeu a todos nós por causa da chuva que caía. E Paulo juntou um maço de gravetos e, pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. Na realidade,
quando a lista foi verificada, não havia ninguém faltando, né? Lá da tempestade. Quase 300 almas, entre marinheiros, soldados, passageiros e prisioneiros, estavam naquela tempestuosa manhã de novembro nas costas da ilha de Malta. E havia alguns que se uniram a Paulo e seus irmãos para dar graças a Deus, pois havia preservado suas vidas e os trouxera a salvo à terra, apesar dos perigos do grande abismo, né? Viu em Paulo a imagem de Jesus. E olha quem era Paulo, hein? Olha quem era Paulo, né? De súbito, ouve-se um grito de alegria e um homem se destaca da turba que passa e lança-se ao pescoço do prisioneiro, abraçando e chorando de alegria, como um filho que saudasse o pai por muito tempo ausente. A cena se repete muitas vezes à medida que, com a vista aguçada por expectante amor, muitos reconhecem no preso acorrentado aquele que em Corinto, Filipos e Éfeso lhe havia pregado as palavras da vida. Eles reconheceram o poder que estava sobre Paulo, né, através do Espírito Santo de Deus, né? Os amantes discípulos ansiosamente afluem ao redor do seu pai no evangelho, obrigando todo o cortejo a parar. Os soldados impacientam-se com a demora, mas não têm coragem de interromper essa feliz reunião. Sequer os soldados tiveram coragem de interromper, pois também eles aprenderam a respeitar e a estimar o seu prisioneiro, ou seja, até os soldados passaram a respeitar e estimar a Paulo. Nessa face macerada e batida pela dor, os discípulos veem refletida a imagem de Cristo. Amém? Né? Então ele chega em Roma e Paulo pregou também em Roma, né? Que é o final aqui, a triste dureza do coração, a gente vê no capítulo 28, verso 26, né? Capítulo 28, verso 26, dizendo: vai a este povo e dize, ouvindo ouvirão, mas não entenderão, e vendo verão, mas não perceberão, porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam os seus olhos, a fim de que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure, né? Então, a bênção aí depois que Paulo teve preso, né? Deste modo, enquanto aparentemente separado do trabalho ativo, Paulo exercia uma influência maior e mais duradoura do que se estivesse livre a viajar entre as igrejas como nos anos anteriores. Vitória tirada de uma aparente derrota, né? Há uma lição para nós nessa experiência de Paulo, pois ele revela a maneira de Deus operar. O Senhor pode tirar vitória daquilo que poderá parecer para nós confusão e revés. Muitas das vezes nós pedimos e achamos que não recebemos, mas Deus dá uma resposta até negativa, ou contrária àquilo que tu está pedindo, é para nosso bem, para nossa salvação. É isso que nós precisamos refletir. Fizemos aqui uma análise do livro de Atos, obviamente bastante superficial, e amanhã convido vocês, terça-feira, para a Carta aos Romanos. Vamos iniciar essa belíssima e maravilhosa carta. Que graça e paz lhe sejam multiplicadas.